Pai Caetano, antes de tudo, muito obrigado por estar recebendo a gente para conversar. Algumas pessoas falam que é entrevista, mas não é entrevista, não é conversa. E eu sei que vai ser muito bacana essa conversa com o senhor, porque todo mundo gosta de conversar com o senhor. O senhor é bem-humorado, o senhor tem um grande nome aí na academia, é uma pessoa muito querida por todo mundo. E antes de tudo eu queria agradecer de verdade por estar nos recebendo e aproveitar esse momento para conversar um pouco sobre a sua história de vida, sobre sua vocação, sobre sua história acadêmica, sobre o senhor. Então, antes de tudo, eu queria que o senhor se apresentasse, falasse quem é o senhor, e aí a gente vai continuando a conversa. Bom, você pode observar, pelo meu tipo físico, eu ostento 3 P's: pequeno, preto e pobre. Precisa acrescentar mais alguma coisa? Não. Essa é a minha estatura, essa é a minha presença natural. Agora, se você quer saber da minha história de infância, como foi, como não foi, em primeiro lugar, eu sou filho de um operário. Meu pai era ferroviário, minha mãe dona de casa, nós éramos 5 irmãos dentro de casa, um faleceu recentemente, já depois de adulto. E então, a vida muito dificultosa, já vista os lugares em que nós morávamos, as dificuldades por que passamos, e que guarda lembranças, delas amargas, mas delas também frutíferas, porque quando a gente luta, a gente batalha, a gente sai fortalecido da batalha e sai ainda com mais coragem de seguir adiante. Pequeno ainda fui para o seminário, 12 para 13 anos, estudei aqui em Carpina, depois voltei para o Ceará, fui mandado para Fortaleza, lá fiz o colegial, chamado Clássico, depois vim para o Recife, e aqui fiquei no Seminário de Olinda. Aqui fiz a filosofia, que a gente complementou na Universidade Católica, tem o título de Filosofia pela Católica. Mais tarde fiz um outro título de Direito. Fiz também Instituto de Teologia do Recife. Achei pouco, ainda fiz bacharelato em Letras na Federal e licenciatura em Línguas Neolatinas, da FAFILE, que era agregada à Federal. Em 80 eu fiz mestrado em Linguística na Federal, estudei lá, sou pós-graduado em Linguística. E somente depois de velho, já tinha 50 anos por aí, é que eu fui para a Europa fazer doutorado em Direito Público, na Universidade de Deusto, em Bilbao, na Espanha. Em 2002, 2003, alguns meses de um ano e de outro, eu fiz pós-doutorado na Tor Vergata, com a Federal, sendo título da Universidade Federal. De modo que eu fiz cabelo, barba e bigode nesse lapso de tempo e estou desfrutando até hoje, não me arrependi. Muito feliz por ter feito tudo isso, apesar do esforço, da dificuldade por que passei. O senhor fez a narrativa da sua história acredito, em 2 minutos. Isso. Mas eu acredito que a gente tem que destrinchar um pouquinho isso daí tudo, porque uma história tão bonita dessa também não dá para ser contada em 2 minutos. Então, o senhor é natural de onde? Eu digo sempre que sou natural do Piorá, porque quando eu nasci na fronteira do Piauí com o Ceará. Uma terra que ainda hoje é disputada de um estado com o outro. A cidade chama-se Crateús City. Crateús City, ela fica na fronteira, sertão dos Inhamuns. A origem da minha família, do lado materno, é daqui de Goiânia, família Bezerra. Meu bisavô materno, ele tinha aquele título comprado, segundo o Império, era Coronel Lúcio Bezerra. Tinha umas terrinhas secas de miséria do Ceará até o Maranhão. Mas nossa família é pobre. Tinha um lado rico, que ainda hoje permanece, e nós éramos exatamente do lado pobre. Já meu pai é de uma outra cidade chamada Heriutaba. E, bom, meu pai era viúvo quando casou-se com minha mãe. Do primeiro casamento teve 2 filhos, já falecidos. E com minha mãe éramos 5, agora somos 4. Ele faleceu aos 64 anos. Como eu estudava aqui, prestes a terminar os cursos, a gente veio embora de vez para cá, porque minha mãe ficou com uma pensão
da federal, que era de ferroviário, que era a nossa base de sustentação. E aqui foi todo mundo estudar, trabalhar, estamos bem. Me ordenei já quase 50 anos, vai fazer próximo ano 50 anos de sacerdócio, e tenho 52 anos de sala de aula, é o meu ganha-pão de todos os dias. Comecei, antes de ser padre, eu já era professor. Com vantagem, no altar eu só digo o que convém, na sala de aula o que me vem. Essa é a grande vantagem, né? Oh. Mas me diga, como foi antes de o senhor entrar no seminário, de onde surgiu essa vontade de ser padre? Veja bem, minha família era muito religiosa. Minha avó, Vitalina Bezerra, ela era zelador do apostolado da oração. E aí eu já tinha 6 anos, ela disse, esse vai ser padre. Eu não sabia não, depois eu vim saber da história. Então, quando foi, uns 12 anos por aí, comecei a me mexer e terminei, ainda na adolescência, indo parar no seminário. E entrou no seminário de Recife primeiro? Não, primeiro foi no seminário de Carpina. Aí quando foi criada a Diocese de Crateús, eu voltei para a Diocese de Crateús e me mandaram para Fortaleza. Aí de lá, já me mandaram para cá. E aqui fiquei de vez. Aqui Dom Helder me ordenou em 1974. Era justamente o que eu ia lhe perguntar. Nesse processo formativo, o senhor fez a filosofia, fez a teologia, e quem lhe ordenou diácono e padre foi Dom Helder? Não, Dom Lamartine. O padre foi Dom Helder. Dom Lamartine, meu Deus do céu, era um bispo do coração, que me queria muito bem e eu a ele. E por isso eu pedi que ele me desse as ordens menores em Guadalupe, que é uma paróquia que eu amo de coração, que me acolheu. E depois eu estava fazendo estágio no Espinheiro, ele me ordenou diácono no Espinheiro. E o primeiro casamento eu celebrei no Espinheiro. Quando terminei o casamento, Dom Lamartine entrou na igreja e disse, ai Caetano, será que valeu? Eu disse, sei não, eu li tudo que estava escrito, se não valeu o problema não é meu. Aí me chamou de desaforado. Foi lá no Espinheiro. Agora Dom Helder me ordenou no Mosteiro de São Bento de Olinda, com o apoio de Dom Basílio Penido e de Dom Beda, que já falecido. Pois bem, então abriram as portas do mosteiro, se ofereceram, me deram todo o apoio, porque eu não tinha nem condições de oferecer uma empada para a minha festa de ordenação sacerdotal. E foi o cursinho de cristandade do Espinheiro quem fez a pequena recepção ali na sacristia do mosteiro. Eu sou grato a todos eles. Beleza. Mas aí me diga, o senhor tem uma história acadêmica muito grande, mas dentro do seminário o senhor já era esse farol de saber? Rapaz, eu era muito enxerido. Instituto de Teologia, que era mal olhado pela Revolução, que era ligado a Dom Helder, eu era presidente do diretório acadêmico. E, simultaneamente, eu era presidente do diretório acadêmico da Universidade Federal de Pernambuco. Então, imagina que eu tinha 2 fronts de atacação. Mas o pessoal me distinguiu de alguma forma. Eu sou grato aos colegas, companheiros. Eu fui laureado na Universidade Federal. Recebi aquelas comendas, aquelas coisas todas lá na Santa Isabel. E também fui orador da turma, que terminou em 73, está fazendo 50 anos agora que ele se formou na Universidade Federal de Pernambuco. Mas que foi assim, não foi... Não penso que foi vaidade, eu nunca me enxerei para essas coisas, não. Sei não. Eu nasci pobre, nasci para ser pobre, gosto de pobre. Me sinto à vontade. Então, o senhor falou aí um pouco sobre Dom Lamartine, que lhe ordenou diácono. Como era a sua amizade, o seu trato com Dom Lamartine? Olha, Dona Martine, por exemplo, eu dizia sempre, eu dizia brincando, que Dom Helder era arcebispo do Recife para fora, mas Lamartine era o bispo do Recife para dentro. Se ia falar com o Dom Helder alguma coisa, ele dizia, já falou com o Dom José Lamartine? Não, então eu ia logo direto resolver com Lamartine. Me deu todo o apoio. Eu tenho muita saudade de Dom Lamartine. Quando ele adoeceu, ficou internado no hospital ali perto do Colégio Auxiliadora, aqui perto do Derby. E eu me lembro que eu fui visitá-lo e eu saí aos prantos de dentro do hospital. Ele partiu, doeu muito. E ele queria me levar para Maceió. Ele morreu como arcebispo de Maceió, embora
A posse foi dos Manguinhos, eu estava lá presente. E ele disse, como é, vai ou não vai? Eu disse, vou com a condição de nem ser vigário da catedral e nem chanceler da Cúria. Ele botou para rir. Morreu, e aqui estou eu. E então o senhor foi ordenado depois por Dom Helder. Isso. E aí, ordenado padre, né? E aí eu queria perguntar ao senhor duas coisas. O senhor lembra da emoção do momento da ordenação presbiteral? E também como foi ser ordenado por Dom Helder, que foi um bispo tão famoso, né? Um arcebispo tão famoso. E a convivência também com Dom Helder. É verdade. Veja bem, Dom Helder é uma pessoa muito olhada, muito observada, muita gente próxima dele. Quando tinha as coisas, resolvi com Dona Martini. De da ordenação, eu devo muito a Padre Zé Augusto, da Igreja de São José, que foi o cerimoniário. Porque eu não tinha dinheiro para comprar paramento e coisa, não. Foi tudo emprestado. A túnica, o Mosteiro de São Bento me emprestou tudo. E nem tinha dinheiro para comprar aquele cálice, aquela tradição que a pessoa mantinha. Depois de ordenado, as freirinhas lá no Instituto Nosso Senhora do Sagrado Coração compraram um cálice para mim, que está aqui na igreja. E minha madrinha, que eu vou chamar assim, na Piena Jaim, eu devo muito o apoio. Ela comprou uma âmbula que ainda hoje está aqui na igreja servindo. Foi uma emoção grande ser ordenado por Dom Helder. Havia vários bispos presentes nesse dia, parecia mais uma ordenação episcopal. Eu me senti feliz. Um Foto Beleza foi quem bateu as chapas, que eu não fui contratei não, alguém contratou. E ainda hoje eu tenho lá, está meio rasgadinha, mas são 50 anos afinal, quase 50 anos. De tal forma que ainda hoje estou saboreando, feliz da minha ordenação. Vai ser a abertura do ano de jubilar agora em novembro, dia 7 de novembro, e o encerramento do ano de jubilar, dia 7 de novembro do próximo ano, quando eu completo 50 anos de sacerdócio. Muito feliz. Não me arrependi, não. E quando o senhor foi ordenado, o senhor já foi enviado para qual paróquia? Qual Pois foi a sua primeira paróquia? No tempo de Dom Helder havia muito poucos padres aqui. Então, se mal se ordenar, já era destinado para uma paróquia. A paróquia de Cajueiro já estava vacante. Aí eu fui indicado para Cajueiro. Eu me ordenei 7 de novembro, 7 de dezembro, tomei posse na paróquia de Cajueiro. Onde eu aprendi muito, cometi deslizes, um aprendiz. Lá passei 10 anos, quase 10 anos. E fui transferido para Nossa Senhora do Ó, em Pau Amarelo. Lá fui o primeiro pároco. Então, Nossa Senhora do Ó nasceu no meu feitio. Eu fui o primeiro. E lá, o povo muito trabalhador, inclusive era espaço, a Orla Marítima de Paulista era mais de veraneio naquele tempo. E lá eu encontrei 4 igrejas, não mais do que isso. Quando eu saí de lá, o povo construiu mais 8 antes de sair de lá. São 12 igrejas que eu deixei lá na Orla Marítima. A cada 2 quilômetros, no máximo, você tinha uma igreja construída. Janga só tinha uma. Era a Capela de Nossa Senhora da Conceição dos Médicos, uma azulzinha ali na frente. Nós construímos ali mais 5 igrejas. Inclusive, Nossa Senhora Aparecida foi a primeira construída em 85. Era pequena e hoje construída uma grande. Hoje é matriz do Janga. E depois de lá o senhor foi... De lá eu fui para a Europa. Passei 11 anos e 3 meses. Aí eu decidi fazer doutorado fora. Era a minha chance de ir. Mas fizeram uma festa tão bonita que eu tive até vergonha de contar. Apareceram outdoors lá nas ruas. Também aqui na Rua da Aurora, onde a gente mora, outdoor, pessoas despedindo de mim, desejando. Aí fui embora para a Espanha. Fui em 95, defendi tese em 7 de abril de 2000, mas terminei em julho de 99. Quando voltei de lá, me nomearam para ser cooperador, ser o vigário paroquial de Nossa Senhora da Boa Viagem, na Pracinha. Ali passei cerca de 4 meses, não mais do que isso, porque o padre estava aqui com o Monsenhor Guedes, não aguentava mais, pediu por tudo para tocar, vamos. Aí eu vim para cá e ele foi para lá. E dessa vinda para cá, ainda no milênio passado, eu estou até hoje. Olha isso. Vai fazer 24 anos agora, em novembro. Padre, o senhor falou que foi para a Europa para fazer o seu doutorado. Antes disso, antes de falar da sua
falar um pouco sobre a sua história acadêmica, eu queria saber como foi para o senhor essa questão da troca de arcebispo, porque Dom Helder tinha um estilo todo próprio que todo mundo conhece, mas aí chegou Dom José. Dom José forte, com mão de ferro para consertar algumas coisas. E aí como foi essa troca para a realidade do clero? Veja bem, a mim não me afetou em nada, porque eu sempre consegui ser eu. Eu quero ser uma coisa, eu quero, eu faço do meu jeito. Vou dar só um exemplo. Eu era seminarista em Olinda e eu fazia filosofia na Católica. Aí tinha um professor chamado Padre Nécio Bittencourt Rodrigues, professor de Bíblia. Ele disse: quem não souber francês não estuda a Bíblia comigo. Ele é doutor na Bíblia de Jerusalém, que era os anos que havia, e toda a bibliografia em francês. Eu sabia alguma coisa em francês, peraí. Aí fui lá ao padre, na época eu não vou dizer o nome por questão de ética, disse: olha, eu vou ter que fazer letras, porque o padre está dizendo: não, de jeito nenhum, você está fazendo filosofia, tá bom. Ali, quando eu desci da escada, já fui direto, me inscrevi na Católica, na Federal, passei nas duas. Fui para a Federal. Fiz. Nem sabia, eu fiz tudo que era, quer dizer, eu fiz. Foi uma grande vantagem, porque eu nunca fui atrás de emprego. Todos os empregos que eu tive até hoje vieram atrás de mim. Obtive em 1971 as maiores notas da faculdade. Eu ganhei um prêmio cheque, que deu para comprar uma geladeira em 72, meu pai tinha morrido, e uma televisão, a primeira televisão que nós compramos foi em 72, com o dinheiro do... Em 73 fui laureado, Santa Isabel, toda aquele bobado que tinha lá, choveram vários convites. Em 75 eu já dava aula na Facho, nível superior, etc. E depois fui caminhando, até hoje. E como foi conciliar a vida acadêmica, a vida de padre e até mesmo esse suporte que o senhor também sempre deu à família, né? Não só isto, falta uma coisa que vocês não sabem, eu sou advogado. Sim. E como advogado, eu fazia o seguinte: de manhã eu era professor, de tarde eu era advogado e de noite eu era padre. Você sabe mais alguma coisa? Além da família, que eu tinha que cuidar dos meus irmãos de menor idade, até alguns ainda. Tinha que lutar para sobreviver. Eu vou pedir a quem? Depender de igreja? Jamais. Eu não quero, eu não recebo nada da igreja. Não quero. Até porque todo mundo tem um olho grande para ver. Se eu for à feira, fizer uma feira, vixe, está gastando dinheiro da igreja. Eu já vi coisa hilária. Uma vez a senhora perguntou aqui: olha, hoje é o álbum de São Pedro, gente, aquela quantia anual que se faz, que a gente remete para Roma. Aí a mulher chegou e disse assim: oxe, não é Roma que manda para cá, não? O dia da igreja é Roma que manda, não? Não, minha filha. Quando vai passando um bando de urubu ali fora, eu saio com uma bacia na mão, para esperar o dinheiro que cai do rabo do urubu. Com a pergunta idiota, tem uma resposta imbecil. Dou no ato. Então fui sempre independente. Convivi com o Dom José 23 anos. Consegui vê-lo poucas vezes na vida. Não pergunto se ele me amava não, viu? O amor era muito grande, né? Convivi. Por que eu ia andar rastejando? Eu tinha minha independência. Eu gosto de ser independente. Sempre fiz isso. Sempre. E aí foi bom porque também o senhor viveu como padre e com toda a piedade, inclusive alguns padres amigos que temos em comum, sempre falaram que o senhor é um grande acadêmico, mas também um grande padre, um padre piedoso. Veja bem, a academia, por causa da universidade, me obriga a publicar. Eu tenho vários livros publicados, inclusive, bom, deixa para lá. Aqui a Coassai publica um livro, tem umas coisas escritas, mas eu estou com dificuldade de escrever por causa da vista, que eu perdi grande parte da vista. Hoje eu estou até ligado à Academia Pernambucana de Letras Jurídicas, então está lá. Então a gente escreve, aproveita para não perder. De tal forma que a vida acadêmica entrou na minha vida a convite. Então eu tive que trabalhar, como professor tinha que publicar, etc. Então foi circunstancial, mas não me arrependo. Sou muito feliz, estou prestes a terminar, porque já são 52 anos de sala de aula. Então os alunos já não me suportam mais.
Então está na hora, talvez, de dizer um basta ou coisa parecida, mas tudo bem. Estou levando, espero aos próximos anos, talvez, já dar um basta. Próximo ano eu faço 50 anos de sacerdócio, já estou repassando a paróquia para o Padre Novo, está tudo bonitinho. O que eu vou fazer não tem noção. Alguma coisa eu tenho que fazer, nem que seja vender bolo de rolo na feira de São José, mercado de São José, eu vou ter que fazer. Parado eu não fico. Não vou aguentar. De modo que eu consegui conciliar tudo. Eu trabalhei alguns anos, como era do Estado, eu trabalhei na Praça das Princesas, eu fui chefe de comunicação dos governadores, trabalhei no Palácio da Justiça, fui assessor do presidente do tribunal, por uma época. Depois fui advogado em Paulista, hoje chamam de Defensoria Pública. Quando foi criado eu já estava na Europa fazendo doutorado. Aí trabalhei, quando eu me aposentei eu estava na UPE, dando os pareceres, aquela coisa toda. Aí me aposentei do Estado, problema de saúde, um bocado de coisa assim. Chega, aí já sou dois só, professor e padre. E... Por hora. Por hora, né? Por hora. Agora me diga uma coisa. Depois que o senhor voltou da Europa, então o senhor veio para cá, para essa paróquia? Não, eu voltei da Europa, eu fui para a Boa Viagem, a pracinha. Aí permutei com o Monsenhor Albérico, que estava aqui, não queria ficar, e eu disse, não tem problema não, eu vou para lá. Vim. Sabia que o Monsenhor Guedes era uma pessoa muito rígida, etc., mas comigo não tinha problema não, eu sabia fazer bem bonitinho as coisas. Você quer um exemplo? O altar, não havia altar versus populo, era de costa que tinha que celebrar. E aquele altar é belíssimo, é de mármore de travertino importado, com coluneta de alabastro. Eu digo, meu Deus, tinha que serrar e estar para frente. Aí eu disse, Monsenhor Guedes, eu não tenho nada contra o altar dessa forma. Agora tem um detalhe, como a missa é dialogada, eu quero 2 espelhos retrovisores para saber quem está participando, porque conversar de costa é osso. Botou para rir, aí eu conversei a botar o altar. Serrei e botei o altar para frente. Ele morreu, o altar já estava aí. E como foi essa convivência com o Monsenhor Guedes? Olha, foi uma convivência pacífica. E ele gostava tanto de mim, que quando eu renunciei aqui para ir fazer doutorado, pós-doutorado na Europa, ele disse que ele não ia ter mais paróquia. Que eu desci no aeroporto do Recife, estava ele com a cadeira de roda e Costa Pinto, com a nomeação na mão para voltar para cá. Olha que beleza. Porque, veja bem, a gente fez aqui algumas reformas. Por exemplo, os bancos, era banco de pela porco que havia aqui. Comprei bancos almofadados, pensando na DRR dos idosos. Então, a igreja era pintada de cinza. Você sabe que pobre gosta de brilho, né? Olhos dourados para dar realce às coisas. Depois foi a primeira igreja climatizada nossa, foi esta. Como você climatizou? Não foi fácil. Muitas vezes eu publicava um livro e dizia ao aluno, quem não comprar não passa. Se chama democracia totalitária. Aí juntava os dinheiros e fazia as coisas a pintar. Então deixei tudo arrumadinho. Pensei que não voltava mais para cá. Aí exigiram que eu voltasse. Quando ele morreu, o arcebispo disse, o Dom Cardoso, precisamos nomear alguém para lá. Depois não, está tudo pronto, só mandar. Mas aí quando foi na reunião do colegiado, disse, não, o Caetano tem que ficar. Aí me deixou aqui. Quando o Dom Fernando assumiu, ele me nomeou pároco daqui. Sou nomeado até 19 de março do próximo ano. Dom Paulo assumiu agora, eu apresento minha renúncia por escrito, porque parcial já fiz. Eu pedi o padre jovem como administrador. Continha e pinturinha, isso daquilo, não é comigo mais não. Aí já estou com o pé dentro e outro fora. No próximo ano, se me deixar ficar aqui até completar 50 anos, em novembro eu ficarei satisfeitíssimo, estou ótimo. Aí vou vender bolo no Mercado São José. Ai, que beleza. Bom, mas aí o senhor na vida acadêmica, principalmente como advogado e professor de direito, o senhor também formou muitos advogados por aí afora. Muitos. Muitos, inclusive, muitos embargadores daquele tribunal foram meus alunos. O antigo presidente do tribunal foi meu aluno no mestrado. Uma vez eu passei um vexame, porque na hora era sobre o Natal, aí ele abriu a boca para mim elogiar, eu fiquei morto de vergonha na frente de todo mundo. Aí eu me escondo por isso. É muito interessante essa relação, vamos dizer, do mundo externo
à igreja e do mundo interno à igreja. Porque o senhor sempre trabalhou muito bem em alguns lugares muito importantes. O senhor foi professor de hoje muitas pessoas importantes. É verdade. Mas o senhor continua sendo o homem preto, pobre e o que mais? Pequeno, preto e pobre. Pronto. Então, Eu gosto da simplicidade. A lei da sabedoria é simplificar o complexo e não complicar o simples. mas para fechar, vamos fazer o seguinte. Eu quero que o senhor dê 2 mensagens. Primeiro, para os padres jovens. O senhor, com muita expertise, desde sempre soube ver que precisava e sabia lidar com a realidade dentro da igreja enquanto padre e fora enquanto profissional. Pela forma como me tratavam, porque muita gente ao redor, pelo tratamento que me davam, eu sabia. Padre era alguém ligado à igreja. Doutor, alguém ligado ao tribunal, ao fórum, etc. Professor, alguém ligado à vida acadêmica. Então, pelo tratamento que me dava, conseguia me situar. Isso é expertise. Mas aí eu quero que o senhor dê essa mensagem. Muita gente, na verdade, tem um certo problema em entender essa questão, né, de padre ser padre e também ter outra profissão. Tem muita gente que ainda tem esse problema. Então eu gostaria que, para encerrar, o senhor desse uma mensagem para os padres jovens, para os seminaristas que estão em formação. Qual conselho que o senhor daria? Em primeiro lugar, o direito canônico vigente, que é de 83, ele não proíbe uma outra atividade lá fora, a não ser comércio. Não proíbe. De acordo com a necessidade, você pode ser uma atividade. Vamos imaginar, um padre que é advogado, por que ele não pode ajudar alguém necessitado numa área que não tem ninguém? Então, eu digo exatamente isso. Os dons que nós temos não são nossos, são de Deus, para colocá-los a serviço do próximo. Segundo lugar, a simplicidade. Ninguém é maior do que ninguém. Isso é uma maneira de dizer que, por mais importante que você tenha um cargo, desfrute de uma posição social na hierarquia, não se sinta maior do que ninguém. Se sinta o mais comprometido e o mais servidor. Porque os dons que Deus nos deu serão cobrados na proporção em que eles foram dados. Em terceiro lugar, nós caminhamos sinodalmente, para usar a palavra da moda, em conjunto. Odós et caminhos, sim, em conjunto. Andamos em conjunto. Nós somos interdependentes. Ninguém é absoluto e ninguém é sozinho. Até porque o ser humano só encontra equilíbrio quando ele vivencia a vida afetiva, quando ele é querido e ele quer, quando ele é amado e ele ama. Sem isso ele não encontra equilíbrio. Se não tem equilíbrio, é uma pessoa desmilinguada no meio do mundo. Então Deus nos chama a construir o seu reino, e o reino dele é um reino de amor e de fraternidade. Os dons e os talentos que eu tenho não são para mim, mas para a comunidade. É o recado que eu dou. E aí eu queria que também o senhor desse um recado, porque eu sei que essa nossa conversa vai ser ouvida por muita gente, e de modo particular também por muitos ex-alunos seus. Sim. Então também eu queria que o senhor desse essa mensagem para tantos alunos que o senhor teve. Bom, eu quero dizer aos meus muitos ex-alunos, que às vezes fica até surpreso quando alguém já se cabecinha pra gente, fui seu aluno, ele me abafa. Outro dia eu vivenciei uma coisa, essa universidade. Um aluno disse assim, uma aluna disse assim, professor, o senhor foi professor de minha mãe, professor do meu pai, que é desembargador, e meu professor também. Numa família só 3 gerações. Então, a Universo Grande, para mim, é gratificante reencontrar alunos, normalmente aqueles que conseguem se dedicar à vida de maneira decente, favorável. Eu fico muito feliz. Eu me sinto que a minha família é bem maior do que a família de sangue. Essa é a família da cultura, da afetividade, da alegria. Sou muito feliz com isso. E eu abençoo todos os meus ex-alunos, onde quer que eles estejam.
E para fechar, o senhor olhando para trás, esses 50 anos de padre, esses 52 anos de professor, o senhor pode dizer, fazendo essa retrospectiva, o senhor foi feliz, o senhor está satisfeito? Eu sou muito feliz. Ao largo do espaço e do tempo, eu fui aprendendo. Em 52 anos eu fui aprendendo. Até hoje eu devo muito aos meus alunos. A linguagem de hoje difere rotundamente de quando eu comecei. É outra linguagem. É nós. É uma linguagem bem moderna. Novidade que tem por aí afora, eu nunca entrei no shopping. Eles que me dizem. Eu sei de tudo. Quando eu não sei de uma palavra, meu filho, celular eu não sei mexer. São eles que mexem para mim. Eu parei no mimeógrafo. De lá para cá não evolui muito. São eles que me ajudam. Então é uma troca de informações. Isso enriquece. E eu me sinto muito feliz até hoje. Com pena, dia desse eu vou ter que deixar a função. Mas a idade obriga. É isso aí. Então, padre, muito obrigado pela conversa. Muito obrigado pela acolhida. Muito obrigado por ser Padre Caetano. Eu é que devo expressar minha gratidão. Vocês vieram até aqui e me ouvir e espargir essa conversa por aí afora. Obrigado de todo o coração. Obrigado mesmo.